E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também se gostar do vídeo e do lado de se inscrever, clica no sininho para que cada novo vídeo que sair a cada semana você receba notificação, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre sexualidade. Nós falamos semana passada, no último vídeo, sobre orientação sexual e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gênero. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar um pouco, ainda continuando nosso assunto de sexualidade, sobre gênero. No último vídeo, quem assistiu, se você não assistiu, confere aqui o último vídeo. Eu falei um pouquinho da orientação sexual e nós falamos em sexualidade, nós temos duas categorias distintas, né? Então, nós temos o gênero e temos a orientação sexual. São duas coisas que as pessoas misturam muito e a gente vai tentar explicar hoje um pouquinho como diferenciar isso. Então, como a gente viu, a orientação sexual é para onde a seta do nosso desejo, nossa atração sexual está apontada. Então, pode ser pessoas do sexo oposto, uma orientação sexual heterossexual, pode ser pessoas do mesmo sexo, orientação sexual homossexual, ou por ambos os sexos, orientação sexual bissexual, e temos as pessoas assexuadas, que às vezes não tem atração sexual, não sente atração sexual. E hoje vamos falar um pouquinho sobre gênero. Para a gente entender sobre gênero, a gente precisa entender um pouquinho que a gente vai ter o sexo biológico e a gente vai ter gênero. São duas coisas também que as pessoas confundem. O sexo biológico é a característica sexual que a pessoa nasce. Então, imagina só, você nasce, e aí você tem os genitais masculinos. E a questão da genética também, você tem lá o cromossomo XY. Então, o médico lá vai atestar que você é do sexo, quando você nasce, vai atestar que você é do sexo masculino. Só que esse sexo que é testado, assim que você nasce, baseado pelos genitais que você tem, se são masculinos ou femininos, esse aí é o sexo biológico, então, nós temos o sexo biológico. O sexo biológico, ele pode ser, sexo biológico masculino ou sexo biológico feminino. E a gente vai ter pessoas, acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que ela vai ter características sexuais de ambos os sexos, A gente chama de pessoas intersexuais. E aí eu vou fazer um outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, falando sobre essas pessoas intersexuais, que quando elas nascem, elas têm características sexuais de ambos os sexos. Aí a gente vai trabalhar mais esse conceito também, que é outro conceito aí, a questão do intersexual. Mas então vamos pegar, depois a gente vai trabalhar outro vídeo sobre essa questão das pessoas intersexuais. Mas quando nós nascemos, então a gente tem um sexo biológico masculino e feminino, que é o sexo que é atestado ali quando a gente nasce. E aí, baseado nisso também, nossos pais nos dão um nome, Se a gente tem lá característica do sexo masculino, dá um nome masculino. Se tem característica do sexo feminino, os genitais femininos, dá um nome feminino. O que acontece? Geralmente, a maioria das pessoas, é como eu disse, na sexualidade a gente tem a maioria, mas a gente vai ter ali as diferenças. E o que as pessoas têm muita dificuldade é aceitar as diferenças. Então, a maioria das pessoas, em geral, esse sexo biológico, geralmente quando a criança vai desenvolvendo, ela se identifica com esse sexo biológico. Então, e essa identificação que a gente vai chamar de gênero. Então, a gente torna-se homem, a gente torna-se mulher. Então, a gente nasce, o médico ali, os pais da gente, ele baseado nos genitais, da classificação do sexo biológico, e geralmente a gente vai crescendo, e a gente se identifica com esse sexo biológico que nos foi ali atribuído pelas questões nossas corporais, genéticas e tudo. Geralmente a gente vai aprendendo o que é ser homem, baseado aí nos conceitos, nos costumes, a gente vai tendo esses conceitos de o que é masculino e o que é feminino. Então, geralmente a gente se identifica. Então, essa identificação, esse processo de tornar-se homem, de identificar o que é ser homem, o que é ser uma mulher, isso chama-se gênero, Então, isso é diferente do sexo biológico, Só que o que acontece? A gente tem algumas pessoas, então essas pessoas que elas nascem do sexo biológico, ali é biológico masculino, o sexo biológico feminino, e elas se identificam. Então imagina só uma criança, ela nasce ali com o sexo biológico masculino, então ela tem o órgão sexual masculino, o pênis, a genética XY,
Então, né, o médico ali atesta que ela é um menino, os pais dão o nome de menino, e aí aquela criança cresce, ela se identifica como um homem, como um menino, sexo masculino. Então, o que a gente fala? Quando a gente tem esse sexo biológico e esse processo de identificação também igual ao sexo biológico, então, sexo biológico masculino. A criança cresce, identifica-se também como masculino, como menino. Então, quando esses dois processos, né, eles se encaixam, né, eles são idênticos, a gente diz que essa pessoa ela tem um gênero cis, né? Então, a pessoa tem um gênero cis. Então, a gente fala, olha, é um homem cis. Então, cis é quando a pessoa tem um sexo biológico, né, masculino, e ele se identifica também nesse processo de identificação, de tornar-se homem, ele se identifica. Então, a gente fala que é um homem cis. Então, a palavra cis é que quando essas duas coisas, elas se identificam, né? Elas são semelhantes. Então, o sexo biológico é igual ao gênero, sexo biológico masculino e o gênero masculino. Assim também como a menina, né? Então, ela nasce ali com os genitais femininos, a genética XX, o médico atesta que é uma menina, os pais põem o nome de uma menina e ela cresce e ela se identifica também com aquele sexo biológico, ela torna-se uma mulher, também identifica-se como mulher. Então, o gênero dela é feminino e o sexo biológico é feminino. Então, a gente fala que é uma mulher cis, né? Que essas duas coisas, elas se pareiam. Só que isso não é a maioria, geralmente acontece com muitas pessoas, mas isso não é a exclusividade da sexualidade do gênero, né? Nós temos pessoas que isso não acontece, esse processo. Meio a gente chama de pessoas trans, né? Transgêneros, né? Tem transexuais. A gente vai ter pessoas que nascem com sexo biológico, né? Então, vamos imaginar uma menina, né? Ela nasce com sexo biológico feminino. Então, imagina, ela nasce com sexo biológico feminino, genética XX ali. O médico atesta, né, que é uma menina. Fala, é um menino, os pais dão o nome de uma menina, então esse é o sexo biológico. Mas nesse processo de desenvolvimento, né, ela não se identifica-se como menina, ela se identifica-se como menino, né? Que aí a gente tem essa questão muito difícil que algumas pessoas têm de entender, que como se fosse natural, o fato de a gente ter o sexo biológico, ter os genitais femininos, a criança ter a genética XX, isso vai fazê-la em si pensar-se como uma menina, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade nisso. Não, mas nasceu menino, por que está mudando? Está transicionando, né? As pessoas geralmente falam mudando, mas é transicionar. Então, o cérebro, esse processo de tornar-se homem, tornar-se mulher, por isso que tem os estudos de gêneros, isso não é automático, né? Isso não acontece com tudo. Então, a gente vai ter pessoas, como eu disse, né, que nascem sexo biológico feminino, né? E aí, nesse processo de desenvolvimento, ela não se identifica como menina, ela se identifica-se como menino, como gênero masculino, né? E isso é muito importante também, que assim como orientação, isso não é uma escolha. Quando a gente fala em identificar-se, é porque não é uma escolha. A pessoa não fala assim, eu não quero ser uma menina, eu vou ser um menino. Não, o cérebro, ele totalmente, né, nesse processo de desenvolvimento, ela se entende, ela se identifica como gênero masculino, né? Não é uma opção, não é uma escolha da pessoa, ela se identifica. Então, o gênero, né, a identificação dela é do gênero masculino, mesmo tendo sexo biológico feminino, mesmo tendo nascido com genitais femininos, mesmo tendo a genética XX, ela se identifica, ela pensa como, ela sente, pensa como um menino. Então, o gênero é masculino. Então, para a gente dar um exemplo, a gente tem aí, né, o Tammy Gretchen, né, que nasceu, né, do sexo biológico feminino, né, a mãe dela é a Gretchen, né, cantora conhecida. Então, ela nasceu do sexo, né, biológico feminino. A mãe dela, né, deu um nome feminino, né, chamava ela de Tammy. Foi, né, certidão de nascimento ali registrada como uma menina, mas no processo ali que ela, como criança, foi crescendo ali, né, ela foi se identificando como, ela tinha um gênero masculino, né, então ele se identificava como menino, né. Então as pessoas chamavam ela no pronome feminino, ela, mãe, Tammy, mas à medida que ele foi crescendo, ele foi, não, eu sou um menino. O cérebro, né, o gênero, assim, não, se enxergava, se identificava como menino. E aí, nesse processo aí, né, a criança vai crescendo,
E aí tem, às vezes, esse embate com os pais. Tem pais que entendem isso, né? Essa questão do gênero, né? De crianças que são trans, mas tem pais que não, né? Então a Gretchen mesmo não teve muita dificuldade, mas ele, à medida que foi crescendo, ele falou, não, eu vou fazer a transição. Aí a pessoa faz isso, à medida que como a pessoa tem características, né? Ela tem um gênero masculino, ela se entende como homem, mas tem características femininas, ela passa por um processo de transição. Então o Tammy Gretchen, ele passou por esse processo de transição, né? Então a pessoa toma hormônios, no caso dele, retirou os seios, né, que eram características femininas ali, tem órgãos genitais considerados, né, femininos, e aí ele fez essa transição, né, tomou hormônios, passou a ter uma característica masculina, que é o gênero no qual ele se reconhece, qual ele se identifica, né, que não é uma escolha. E aí fez, né, nós temos direitos de mudança de nome, então fez a mudança do nome social, passou. Ele, no caso dele, manteve o nome aí, mas, né, passou a ser o Tammy Gretchen. Então, a gente tem essa questão do gênero, né? Então, tem o sexo biológico, ele não nem sempre, em alguns casos, ele não é idêntico ao gênero, né? E aí, nesses casos, a gente chama de trans, pessoas transexuais. Então, no caso do Tammy Gretchen, ele é um homem trans, né? Então, por mais que ele tenha nascido com características sexuais do sexo biológico feminino, ele não se identificava com características sexuais femininas, né? Órgãos sexuais, genética XX, ele não se identificava, o gênero dele é masculino. Então, quando essas duas coisas não se batem, a gente diz que a gente tem o gênero trans, né? Então, o Tammy é um homem trans. Então, a gente tem esse exemplo do Tammy Gretchen, né? Mas temos outros exemplos também, para ficar mais claro para vocês. A gente tem o exemplo do Tarso Brant, né? Que também nasceu, né, com características do sexo biológico feminino, né? Foi registrado ali como menina, como Teresa Brant, né? E aí, nesse momento, né, que se desenvolveu, que cresceu aí, né, teve a questão do gênero e se identificava como menino, né? E aí ele fez essa transição de gênero, né? Fez essa transição do sexo biológico, né? Essa transição de gênero, né? Mudou de nome, passou a chamar-se Tarso Brant, né? Por causa disso. Então, o sexo biológico, né? Eram características femininas, sexo biológico feminino. Quando nasceu ali, o médico olhou, tem os órgãos sexuais femininos, tal, registrou como menina, né? Os pais colocaram o nome de Teresa Brant. Mas eu falei, o gênero, gente, ele tem a ver com a identificação, como a gente se identifica, né? E aí ele se identificava como um homem, fez esse processo de transição, né? E então ele é um homem trans, né? Ele tem o sexo biológico feminino, aí foi registrado como menina, mas, né, se identificava como gênero masculino. Então, quando essas duas coisas, elas não são congruentes, né? Elas são diferentes, a gente chama de uma pessoa transexual. Então, no caso dele, um homem trans. Por quê? Sexo. E sempre é importante que as pessoas confundem isso, homem trans e tal. É como se a pessoa se identifica. Então, se ele se identifica como homem, ele deve ser chamado como homem. Então, tem pessoas que elas têm a dificuldade com essas questões do sexo biológico e do gênero, porque elas acham que o gênero e sexo biológico são a mesma coisa. Então, elas pensam, a pessoa nasceu, né? Tem algumas pessoas religiosas que vão falar, Deus fez homem e mulher só, não tem mais pastor disso, provindo do maligno. Porque as pessoas, elas acreditam, né, que a pessoa nasceu com sexo biológico ali, aquilo vai ser determinístico, que a identidade da pessoa vai ser naturalmente correspondente ao sexo biológico. E geralmente as pessoas que pensam assim são pessoas cis, porque nós seres humanos, a gente tem muita dificuldade de ter empatia, de pensar aquilo que não é a nossa realidade. Então, como, né, pessoas que são cis, o sexo biológico dela corresponde, né, ao gênero dela, ela pensa assim, não, isso é natural, né? A pessoa nasceu do sexo biológico masculino, ela vai se identificar como homem. Nasceu do sexo biológico feminino, vai se identificar como mulher. E não é assim, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade, né? Pessoas cisgêneras, né? Pessoas que são cis, que o sexo biológico e o gênero se correspondem, elas, né, algumas pessoas que não têm essa empatia de conversar, de estudar, né, conversar com pessoas, conhecer pessoas trans e conversar, então, ler mesmo, elas têm muita dificuldade de entender isso.
porque elas acham que não, ele nasceu do sexo biológico, o gênero vai ser igual, vai ser idêntico, gênero, sexo biológico e gênero são a mesma coisa, elas não conseguem diferenciar essas duas coisas, né? Então, só que nem, é interessante que nem na natureza, nem a questão biológica é tão certinha assim. A gente vai ter pessoas, né, que nascem com características sexuais de ambos os sexos, masculino e feminino, né? Tem órgãos sexuais ali que são características do sexo feminino, e tem órgãos sexuais, gônadas, do sexo masculino ali, que são as pessoas intersexuais. Então, nem na natureza é tão certinho assim. Aí vai dizer, ah, não, mas a genética aí, vamos olhar pela genética, XX, XY, mas ninguém faz um teste genético ali quando nasce para definir o gênero, né? O que o médico olha ali são os órgãos sexuais ali, para dessa definição de sexo biológico. E tem pessoas que, às vezes, o médico, né, essas pessoas intersexuais, quando elas nascem, o médico fica ali meio na dúvida. Olhando pelos órgãos sexuais ali, eles não sabem se é masculino ou feminino, tem características sexuais, órgãos sexuais de ambos os sexos, né? São as pessoas aí intersexuais. Então, nem a questão do sexo biológico é tão certinho assim. E aí as pessoas têm essa noção de que, né, nasceu do sexo biológico, né, vai ser automaticamente o gênero idêntico ao sexo biológico. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de entender isso, né? Às vezes um pouco por não querer entender mesmo, não querer ouvir, não ter empatia. Às vezes também por questões de crenças religiosas, né? O dogma religioso ele impede a pessoa ver a realidade, que, né, não é automático. Como com ela aconteceu, né? Ela é cisgênero, com ela teve o sexo biológico masculino e se tornou um homem, teve um sexo biológico feminino e se tornou uma mulher. Ela pensa, não, com todo mundo o processo é assim, se dá dessa maneira. Então ela só enxerga o mundo baseado nela, né? Não concentrado nela. Não consegue entender que existem outras realidades, né? Que não tem nada a ver com escolha, que não tem nada a ver, que é um processo mental mesmo, que as pessoas se identificam, né? Elas não vão automaticamente se identificar, todo mundo vai se identificar com o seu sexo biológico, né? Tem pessoas que vão se identificar nas características sexuais de um sexo biológico, né, masculino, e vão se identificar enquanto mulher, né? Isso acontece, e muito, né? Em várias pessoas e tal. Lógico, proporcionalmente, estatisticamente, a maioria das pessoas são cisgêneras, mas tem muitas pessoas que são transexuais, só que as pessoas elas não conseguem entender isso. Isso é tão interessante porque a sociedade teve muito, né, a humanidade teve muita dificuldade de entender isso, assim. Até para vocês terem ideia, em 2018, agora, né, 2 anos atrás, que a Organização Mundial de Saúde tirou a transexualidade, né, essa questão de pessoas nascerem no sexo biológico, se identificar com outro sexo, que isso era considerado doença, né? Então, em 2018, né, depois, né, houve um consenso aí, né, na ciência, na medicina, que eles viram que não existe evidência científica nenhuma que mostra que isso é uma doença, né? Até então, acreditava que pessoas que nasciam no sexo biológico, né, e masculino, e se identificavam quanto mulher, que isso era uma doença, que foi alguma doença, alguma coisa ali e tal. Só que a gente entender como doença, a gente tem que entender que tem que ter uma cura. A gente sabe que não existe cura, que não tem nada disso. Então, a medicina foi entender que isso não era uma doença, que é uma sexualidade, que faz parte do gênero aí, né? Então, a diversidade de nós, da complexidade que nós seres humanos somos, né? Da diversidade que nós seres humanos temos. Então, 2018, e depois de muita luta, né, do movimento LGBTQIA+, né, que conseguiu se tirar, então, dentro da classificação de transtornos mentais, a transexualidade. Mesmo assim, isso faz parte do CID-11, ele vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, né? Então, foi retirado em 2018, mas esse CID, né, esse CID-11, ele vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. E mesmo a orientação que a gente viu, né, no vídeo da semana passada, no último vídeo, também até, né, orientação sexual homossexual, orientação, né, sexual homossexual, né, homossexualidade, até 1990, né, então até 1990, né, era considerado como uma doença também, né, orientação sexual homossexual é considerado como uma doença, né, só a partir de 17 de maio de 1990 que foi retirado também da classificação internacional de transtornos mentais. Então, para você ver como que a nossa sociedade,
ela tem dificuldade de entender as diferenças, né? Então, só para vocês também entenderem um pouco melhor agora a diferença de gênero, e aí é o que as pessoas confundem. As pessoas pensam o seguinte: a pessoa, ela nasceu sexo biológico, né? Feminino. E aí ela se identifica do gênero masculino, né? Que essa pessoa, né? Ela vai ter a orientação sexual se ela se tornou homem, ela vai sentir atração por mulheres. Então aí que é a confusão que vou tentar explicar para vocês. A gente precisa entender que gênero e orientação sexual são coisas distintas, né? As pessoas misturam. Então tem gente que pensa que, porque a pessoa é gay que ela quer ser mulher, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser gay é orientação sexual. Ser gay não tem a ver com gênero. Outra coisa, a gente tem pessoas que confundem o seguinte: elas pensam, a pessoa, né? Por exemplo, o Tammy Gretchen, né? Então elas pensam, ele é um homem trans, ele nasceu com sexo biológico feminino, né? Se tornou um homem, né? Fez a transição, é um homem trans, então ele vai gostar de mulher, né? Então, o fato do Tammy Gretchen, né, ser um homem trans, para quem acerta o desejo dele vai estar apontada, isso é igual ao homem cis, né? Então, no caso do Tammy Gretchen, a atração sexual dele está apontada por pessoas, né, do gênero oposto. Então, ele é um homem trans, heterossexual, porque ele gosta de mulheres, né? Só que as pessoas confundem, elas pensam o seguinte: o fato da pessoa se tornar-se homem, né, fazer uma transição e ser homem, que elas vão gostar de mulheres. Só que a gente precisa entender que o fato de alguém ser homem não necessariamente quer dizer que automaticamente ele vai gostar de mulheres. Ele pode gostar de alguém do mesmo sexo. Então a gente vai ter homens trans que são homossexuais, né, que são gays. Então a gente tem um exemplo aí, vou trazer para vocês, às vezes vocês não conhecem, do Paulo. Paulo, ele é namorado, né, do Pedro HMIC, que é um influencer, digital influencer. O Paulo é um homem trans. Ele nasceu, né, com características do sexo biológico feminino, né, mas ele não se identificava, né, com a questão do gênero feminino, ele se identificava como um homem. Ele fez a transição, né, se tornou um homem trans, fez essa transição. Tornou não, né, gente? Ele sempre foi. Isso que é importante eu estou fazendo isso aqui para as pessoas entenderem mais didático, mas sempre foi. As pessoas não tornam-se, elas só fazem a transição. Mas ele sempre foi um homem, o gênero dele, né, identificou com o gênero masculino. Então ele é um homem trans. Só que é interessante você pensar, ele é um homem trans, o homem gosta de mulheres. Não necessariamente. O fato da pessoa ser um homem trans, isso não diz nada sobre orientação sexual. Então o fato de você ser um homem trans, assim como um homem cis, que o sexo biológico corresponde ao gênero, a orientação dele, você tem que perguntar para a pessoa. Então você não pode supor a orientação de alguém. Então mesmo que ele pense assim, é um homem trans, ele era do sexo biológico feminino, fez a transição, agora é um homem trans e homem gosta de mulheres. As pessoas têm esse pensamento, né? Homem gosta de mulheres, mulheres gostam de homens. E aí quando elas veem um homem trans, ela pensa, ele tornou-se homem para gostar de mulheres. Não necessariamente. Então no caso aí do Paulo, ele é um homem trans gay. Ele se relaciona com um homem, né? Com Pedro. Então, a gente precisa ter esse cuidado de não bagunçar gênero e orientação. São coisas distintas, né? Então, orientação é para onde que a minha atração, a seta do meu desejo sexual está apontada. O gênero é como eu me identifico nessa tábua aí, nessa divisão aí entre homens e mulheres, de gênero masculino e gênero feminino. Como eu me identifico aí nessa divisão. Ou se eu me identifico como homem, ou se eu me identifico como mulher. Ou se eu não me identifico como nenhum dos dois, que é o caso das pessoas não binárias, que a gente pode estar conversando um pouquinho sobre isso. Mesmo caso também acontece, para vocês ficar mais claro essa questão que gênero, né, não necessariamente, não pode se misturar com orientação, são coisas distintas. Você mesmo tem que perguntar, gênero é como eu me identifico entre essas opções aí de masculino e feminino, ou de nenhuma das duas, né? E orientação é para onde meu desejo sexual, minha atração sexual está apontada. Então a gente tem o caso também da Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, né, estou muito famosa pelo programa das Kardashians, né? Ela é uma mulher trans, então ela nasceu do sexo
biológico masculino, né? E manteve, né, essa questão do gênero, né, masculino durante um tempo, que ela não teve essa coragem, não vou dizer coragem, né? Ela levou um processo mais longo para ela fazer essa transição. Então, durante um bom tempo, né, as pessoas socialmente identificavam ela como Bruce, então ele era considerado como Bruce. Ele foi, né, um campeão olímpico lá dos Estados Unidos, americano, de decathlon e tal. Era casado, né, com a mãe das Kardashians, né, era casado com a mãe das Kardashians, né, com a Kris Jenner, que é a mãe das Kardashians e tal. Quem entende dessas questões, os jovens gostam, é um programa de televisão que tinha um reality. Mas depois, né, de mais velho, ele, né, fez a transição, né, ele sempre teve isso, identificava-se como mulher. Então ele fez essa transição, mudou de nome, passou a chamar-se Caitlyn Jenner, né? Então é o gênero feminino. Então, né, ele nasceu com sexo biológico masculino, mas se identificava com o gênero feminino. Fez essa transição depois de mais velho, passou a se chamar Caitlyn Jenner. Só que é o seguinte, você pensa assim, era um homem, né? Fez a transição para o gênero feminino, vai gostar de homens, né? Às vezes as pessoas pensam com esse raciocínio. Não, a pessoa fez a transição, reconhece como gênero feminino, então, né, passou a chamar-se Caitlyn Jenner, uma mulher trans. Você não pode prever, você não pode querer adivinhar a orientação sexual, você tem que perguntar para a pessoa. No caso da Caitlyn Jenner, a orientação sexual dela era uma atração homossexual, lésbica, né? Então, mesmo ela sendo do gênero feminino, né, Caitlyn Jenner, ela sente atração por outras mulheres. Então, ela é uma mulher trans lésbica, né? Então, entender que mulher trans diz sobre o gênero dela, né? Agora, a orientação, aí a gente vai ter que ver se ela é uma mulher e tem uma orientação, uma mulher trans, né? Uma mulher que tem atração para o mesmo gênero, né? Para mulheres também. Então, a orientação é homossexual, porque a orientação é para alguém do mesmo sexo. Então, no caso, ela é uma mulher trans lésbica, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de pensar que a pessoa fez uma transição, que isso parte do princípio errado também da gente achar, né? Que homens gostam de mulheres e que mulheres gostam de homens, que isso é uma regra universal. Não, a orientação sexual ela vai ser diversa, né? A gente vai ter orientação heterossexual, bissexual, né? A Caitlyn Jenner, por exemplo, poderia ser bissexual, sentir essa atração tanto por homens quanto por mulheres. Então, o fato da pessoa fazer uma transição de gênero, tem que tomar cuidado de não misturar o gênero com a orientação. Gênero, ela diz com quem eu me identifico, com como eu me identifico, nessa questão aí dos gêneros masculino e feminino, e a orientação para onde a minha atração sexual está apontada, ok? É um pouco complexo esse assunto, né, para as pessoas que são LGBTQIA+, isso é mais fácil, porque a gente já está mais acostumado com a diversidade, mas para pessoas, às vezes, que são heterossexuais, que são cisgêneras, né, então elas nasceram do sexo biológico e se reconhecem no mesmo sexo, né, são cis, tem a convergência aí, elas têm mais dificuldade de entender isso por ser uma realidade diferente, né? Mas se você teve dúvidas, não se esqueça, deixa a sua pergunta aqui e a gente vai conversar, vai trocar ideias, vai tirar as dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo.